A todas e todos, sou Alisson Lopes, professor de História, e espero fazer uma pequena contribuição ao 40 Enem. Hoje eu quero falar sobre a Revolução Mexicana, mas antes eu gostaria também de destacar a biografia de Frida Kahlo, uma figura hoje pop, que teve parte do seu reconhecimento pós-mortem, apesar de ser uma figura mundialmente conhecida em sua época, uma militante. Ela foi do Partido Comunista Mexicano. Ela conheceu Trotsky, que ela casou com Diego Rivera, que era um famoso muralista, e logo pequena, ela aos 6 anos de idade, ela foi acometida pela doença poliomielite e aos 18 anos sofreu um grave acidente de carro que também vieram agravar a sua saúde e deixar sequelas que levariam à precoce morte, né? Ela morreu muito cedo, mas ela trouxe, era uma grande artista que se preocupava com o folclore mexicano, trouxe, e dentro das suas pinturas ela fez muito sobre o realismo no sentido do que ela sofreu, né? Como eu falei, alguns artistas achavam, a aproximavam do surrealismo, mas ela nas suas pinturas, por exemplo, esse acidente de carro a impediu que ela pudesse ter filhos. Então, na tentativa de ter filhos, ela acabou tendo alguns abortos espontâneos e ela fez pinturas falando sobre esses momentos difíceis, né? Sobre os acidentes, sobre as cicatrizes. Foi uma mulher corajosa, de fato, insurgente, e que hoje muitos dos movimentos feministas a têm como referência, e também muitos movimentos LGBTI, por conta justamente da sua postura política, porque ela foi uma mulher que tomava posturas, ela foi do Partido Comunista Mexicano e militou, de fato. Ela foi casada, se divorciou e casou novamente com o muralista Diego Rivera, aonde suas relações muitas vezes eram relações conturbadas, abusivas até. Ela, em determinado momento, ela se envolveu com álcool, até pelas dores que sentia por conta do acidente também. Ela sofreu, teve que tomar medicamentos fortes a vida toda, porque as dores eram constantes em sua vida, mas ao longo da sua passagem por aqui, ela pintou, ela representou, ela representou a cultura, o folclore mexicano, onde ela se vestia a caráter, respeitando essa cultura, e suas pinturas, seus autorretratos foram reconhecidos mundialmente. Era uma mulher que não tinha medo de falar, medo de descrever e de fazer uma análise política da sua época. E ela mesma dizia que ela era filha da Revolução Mexicana. Revolução Mexicana que nós temos ali como lideranças Emiliano Zapata e Pancho Villa. Então vamos lá, eu tenho um exercício aqui que ele fala justamente sobre a Revolução Mexicana. Então vamos lá. O descontentamento com a desigualdade social crescia em todos os setores populares. Uma situação francamente revolucionária só se criou quando a este descontentamento generalizado somaram-se dois fatos novos. Primeiro, uma grave dissensão no patriciado político motivado pelo continuismo de Porfírio Dias. Segundo e principal, o surgimento de duas lideranças camponesas autênticas, a de Emiliano Zapata e a de Francisco Villa. Darcy Ribeiro, As Américas e a Civilização. O texto se refere-se à Revolução Sandinista? Não. B. A Revolução Cubana? Não. C. A Guerra do Pacífico? Não. A Guerra do Chaco? Não. É a Revolução Mexicana. A Revolução Mexicana, ela representou realmente a organização
dos movimentos dos povos ali originários ali descendentes dos indígenas que habitavam aquela região, até porque nós sabemos que o estabelecimento do processo de colonização da América foi violentíssimo. E nós sabemos também que através do Tratado de Tordesilhas, o México foi colonizado ali pela Espanha, e os espanhóis ali, os povos astecas e os demais povos que viviam ali foram sendo explorados, foram sendo assassinados, suas terras foram tomadas, o ouro que era abundante ali foi sendo explorado e sendo levado para a Europa, e isso estabeleceu, além da morte e do extermínio dessas civilizações e das suas culturas, do seu modo de viver, também representou aos seus descendentes uma situação de miserabilidade, onde, né, desses povos campesinos que, sob a liderança de Emiliano Zapata e de Francisco Villa, fizeram a chamada Revolução Mexicana, que tanto influenciou a obra de Frida Kahlo. Então, vale a pena fazer essa leitura. A obra a qual eu me baseei é Frida, a biografia por Hayden Herrera. É uma obra interessante. Estudar as biografias de personagens históricos facilita e faz nos situar não só na vida desse personagem, e das suas construções e aventuras e vitórias e derrotas, mas também um contexto social, o tecido social que faz parte desse engendramento daquele momento, daquela conjuntura. E voltando a Frida hoje como um símbolo, nós ainda vivemos uma sociedade que existe uma misoginia, né, que significa isso, uma exploração, uma considerar que a mulher seja inferior ao homem, que logicamente não é, e também um machismo, né, que tem esse sentido também de que o homem tem que dominar, que a sociedade é uma sociedade patriarcal, e nós sabemos que a luta da mulher pelo reconhecimento do seu espaço é constante. Desde na época do governo de Getúlio Vargas aqui no Brasil, quando elas conseguiram os seus votos, das suas participações, do seu reconhecimento, da questão do divórcio, porque muitas vezes a mulher sofre um relacionamento abusivo, e décadas atrás tinha aquela máxima de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, e na verdade nós sabemos que isso é uma tremenda violação, onde a mulher tem um relacionamento, muitas vezes era vítima de um relacionamento abusivo. Nós temos hoje a Lei Maria da Penha, um exemplo da guerreira, que é a Maria da Penha, que foi vítima de um relacionamento abusivo, que quase a levou ao óbito, e que hoje tem essa importante lei que ela tem combatido esses relacionamentos abusivos, essa violência contra a mulher, através de medidas protetivas, através de medidas mais duras, que levam os agressores à cadeia, que levam os agressores a de fato responderem perante a justiça por esses abusos. Então, Frida Kahlo, ela foi magnífica como artista. Hoje, como eu disse, é um símbolo, mas mais do que isso, em seu tempo, ela foi de vanguarda. E quando eu falo de vanguarda, eu falo que ela foi à frente do seu tempo. Ela teve posturas não só por se filiar ao Partido Comunista, mas de combater a misoginia, o machismo, em espaços que até hoje são difíceis, né? Hoje o espaço político, as mulheres quando se envolvem na política, elas sofrem muito ainda pelo machismo, pela misoginia, como se a política fosse um espaço de homens, e não é, né? Nós sabemos que na história da humanidade, homens e mulheres são importantes e foram importantes na construção do que hoje nós chamamos de civilização, e que a cada dia a mulher tem sim que ter o seu espaço de fala, tem que ocupar,
os espaços políticos têm que e tem feito isso. O espaço político, nós precisamos sim de mais deputadas federais, deputadas distritais, de mulheres senadoras, de mulheres presidentas. Por quê? Porque elas têm que levar as suas lutas, levar a sua sensibilidade, elas têm esse direito, esse espaço é delas também. Então, cabem a homens e mulheres, a toda a sociedade, portanto, a fortalecer, empoderar mulheres para que possam não serem vítimas de relacionamentos abusivos, mas também que tenham protagonismo, como tem, né, como tiveram durante a história, mas que tenham muito mais protagonismo aí nas questões políticas, nas questões que decidem os rumos do nosso país. Então hoje fica essa dica, né? A Revolução Mexicana já caiu em alguns certames, pode cair também, principalmente quando se fala em América Latina, né? A Frida também é uma figura cultuada hoje, como eu falei, o reconhecimento hoje que ela tem tido foi maior do que quando ela estava viva, mas ela deixou esse importante legado para o mundo, né? Falando sobre uma mulher que rompeu paradigmas, que enfrentou a sociedade, que enfrentou dentro do próprio Partido Comunista barreiras é, machistas, às vezes preconceituosas, e não só no partido, mas também em toda a sociedade. Então vale a pena buscar a vida, né? Fazer uma leitura profunda da vida de Frida Kahlo, de entender o que se passou na vida dessa artista, de conhecer as suas obras. E vale também fazer uma leitura sobre e ler a biografia de Emiliano Zapata, de Pancho Villa, de entender a Revolução Mexicana e o que isso representou para a América Latina. Então hoje essa é a minha dica. Estudem, leiam, façam análise crítica da história, sempre valorizem o seu conhecimento, a sua autonomia, leiam de tudo, aproveitem esse momento de isolamento e exerçam essa grande possibilidade de ler, né? Essa grande que faz muita diferença. Um grande abraço e até a próxima.